Olá, está começando a TV Pinheiro. Fique agora com o jornal Stand Up News, produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olá, está no ar o Stand Up News. Veja agora alguns destaques desta edição. O FRJ em prol do meio ambiente. Universidade disponibiliza bikes para alunos usarem dentro do campus. Devastação e medo. A força do furacão Irma causa estragos nas ilhas do Caribe e assusta o mundo. Entenda a campanha Setembro Amarelo, que conscientiza a população sobre o suicídio. E na agenda cultural, dicas de lazer para você se divertir pagando pouco ou nada. Um meio de transporte sustentável deve começar a circular com maior frequência na UFRJ ainda este mês. É que um projeto da Universidade no Fundão está disponibilizando bicicletas para deslocamento de alunos e funcionários. A Universidade Federal do Rio de Janeiro inaugurou neste mês o projeto Integra UFRJ, que tem como objetivo promover a mobilidade entre alunos e funcionários dentro do campus Cidade Universitária por meio de bicicletas. Foram disponibilizadas 60 bicicletas para uso compartilhados, com viagem de até 40 minutos dentro do campus. A passagem do furacão Irma deixou 81 mortos e várias ilhas destruídas. Infelizmente, a devastação não deve parar por aí. Atingido pelo fenômeno, o Caribe já se prepara para a chegada do furacão Maria. O furacão Irma já está sendo considerado o mais forte da última década. Em sua passagem pelo Caribe, o fenômeno atingiu categoria 5, com ventos de até 280 km por hora, além de destruir ilhas como São Martinho e São Bartolomeu. 81 pessoas morreram. Já na Flórida, 9 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica e 100 mil estão desabrigadas. E uma das maiores evacuações dos Estados Unidos, de acordo com The New York Times, 6 milhões de pessoas saíram de suas casas, evitando assim que mais mortes acontecessem. A maior preocupação atualmente é com o furacão Maria, que já atingiu categoria 5 e já devastou a ilha de Dominica, no Caribe. Diego Melo para o Stand Up News. A Conlurb passou a cumprir com mais rigor a lei da limpeza urbana decretada em 2002. Agora os condomínios empresariais são responsáveis pela própria coleta. Em cumprimento à Lei 3.273, de limpeza urbana, criada em 2001, a Conlurb não será mais responsável pela coleta de lixo de condomínios que produzem mais de 70 quilos por colaborador. A partir de agora, os grandes geradores de resíduos são encarregados de fazer a própria coleta pagando por um serviço particular, que deve ser feito apenas por empresas de coletas cadastradas na Prefeitura do Rio. A instituição afirma que está cumprindo a lei regulamentada em 2002 e que isso não irá afetar os edifícios residenciais. Além disso, pede a todos que separem o lixo e credenciem empresas aptas para a coleta de lixo extraordinário. Voltamos ao estúdio. E na Inglaterra, a doação dos órgãos de uma menina bate recorde e salva 5 crianças e 3 adultos. Os transplantes ocorreram há 5 anos. Mas o sistema de saúde britânico só divulgou o caso neste mês. Jemima Laisel morreu em 2012, aos 13 anos, vítima de um aneurisma cerebral. A decisão de doar os órgãos surgiu após os pais assistirem a um programa de TV que falava sobre crianças que precisavam de um transplante de coração. Os órgãos da jovem ajudaram a tirar 8 pessoas da fila de espera por um transplante. O Departamento de Sangue e Transplante britânico assegurou que nenhum outro doador havia ajudado tantas pessoas de uma só vez. E para que aconteçam mais doações como essa, no mês de setembro, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos realiza em todo o Brasil a campanha Setembro Verde, que está na sua 4ª edição e tem como objetivo estimular a doação de órgãos, a busca dos direitos para os pacientes em fila de espera e para os transplantados. Pontos turísticos e monumentos estão sendo iluminados com a cor verde para que a população se conscientize da importância de doar os órgãos. João Vitor Ribeiro para o Stand Up News. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante, houve um crescimento nos transplantes de fígado, rim e córneas. Já os transplantes de coração, pulmão e pâncreas diminuíram desde 2011. O transplante pulmonar é realizado somente no Rio Grande do Sul, São Paulo e no Ceará, atendendo somente a 5% da necessidade estimada do país. Veja no próximo bloco. Crise prejudica comerciantes do Rio. E tem mais cor por aí. Além da iluminação verde, vários monumentos aderiram à campanha Setembro Amarelo. Não saia daí, o Stand Up News volta já.
Crise no comércio. 23 lojas fecham por dia no Rio. Além das turbulências na economia, a falta de segurança é outro problema que os comerciantes da cidade têm que enfrentar. Eu estou aqui em Copacabana, em frente a uma das lojas fechadas da Casa Cruz, papelaria tradicional do Rio de Janeiro e uma das mais antigas do país. A casa já estava passando por uma situação financeira delicada e desde o início deste mês não conseguiu driblar a crise e decidiu por fechar todas as lojas. Além da dificuldade financeira, a violência é um dos fatores que incomodam os comerciantes e aterrorizam empresários de investirem no Rio. Um exemplo é a rede de varejo Magazine Luiza, que anunciou a abertura de cerca de 60 novas lojas em 2017. Porém, nenhuma será aberta no estado. De acordo com a FEComércio do Rio de Janeiro, a falta de segurança é um dos motivos por tantas lojas fecharem as portas no período entre janeiro de 2015 e agosto deste ano, dando uma média de 23 lojas fechadas por dia. Você já viu algum monumento por aí com a iluminação na cor amarela? Pois é, a iniciativa pretende chamar a atenção para a campanha Setembro Amarelo, que aborda um assunto delicado, o suicídio. O tema deste ano é Conecte, Comunique-se e Se Importe, que ressalta a importância de quebrar o tabu, optando pelo diálogo e apoio emocional às vítimas. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma morte é registrada por suicídio no mundo. Pesquisas apontam que 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, número que supera as mortes causadas por câncer e por AIDS. A Organização Mundial da Saúde espera que de cada 10 casos, 9 possam ser prevenidos. Diversos monumentos receberam a iluminação especial para aderir à campanha, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional e a Ponte Juscelino Kubitschek em Brasília, Distrito Federal, e o Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além de atividades como caminhadas, passeios ciclísticos e motos, e muitas outras ações em locais públicos por todo o país. Natália Castilho para o Stand Up News. Aproveitando o Setembro Amarelo, trouxemos ao nosso estúdio a psicóloga e professora universitária Vânia Carneiro, que vai falar um pouco com a gente a respeito do suicídio, que leva pessoas a tirarem a própria vida. Vânia, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. A principal pergunta é exatamente essa. Quais são os principais motivos que levam as pessoas a cometerem um suicídio? Bom, na verdade, muitos podem ser os motivos, em diferentes situações e de pessoa para pessoa, claro, né? Mas eu acho que a gente pode focar mais na realidade atual. Tá muito comum hoje em dia, a gente tem considerado, na verdade, o mal do século, a depressão. Muitas pessoas têm entrado em depressão por vários motivos. A depressão, na verdade, pode pode advir de duas condições básicas. Uma é uma condição bioquímica, como eu costumo dizer, uma condição bioquímica, que é um mau funcionamento de neurotransmissores, né? A serotonina não está funcionando adequadamente, não está fluindo no cérebro da maneira como deveria acontecer, e aí isso dá uma ocorrência de depressão, né, numa pessoa por conta de uma função mal organizada do cérebro, né, desse funcionamento bioquímico. E a outra por circunstâncias sociais. Na verdade, as pessoas precisam ter um certo equilíbrio, ter uma certa noção de que as coisas vão bem. E quando ela não consegue ter isso, ela entra num processo de busca de uma reorganização. E nem todo mundo consegue fazer isso, né? Nem todo mundo está amadurecido o suficiente para realizar com sucesso essa busca, encontrar uma possibilidade de reagir a certas condições que o meio impõe. Nesse caso da depressão,
né, especificamente falando, quer dizer, você observa que eu optei por trabalhar com essa questão da depressão como um elemento que pode levar a esse fim, né, essa conclusão de vida. E aí o que acontece é que, tirando esse aspecto da bioquímica do cérebro, né, da serotonina e outros neurotransmissores, principalmente a serotonina funcionando inadequadamente, a pessoa passa por situações na vida em que ela vai reagir de uma forma ou de outra e ela busca sempre o sucesso, não é? O que a gente está na vida é para tentar ser bem-sucedido nas coisas que empreende. E o mundo atual não está dando muito essa possibilidade para as pessoas, né? Em geral, quer dizer, e a cobrança do meio é muito grande. É muito grande a cobrança que o meio faz para as pessoas de uma maneira geral, desde adolescentes, né, as crianças mesmo até, desde adolescentes até adultos mesmo. Não é? E com a realidade socioeconômica do jeito que está também, não é um agravante. Então, quando eu não consigo realizar aquilo que é uma demanda do meio, eu fico frustrado, eu entro em frustração, não é? E nem sempre eu consigo lidar com essa frustração, tá? Nesse caso, aí a pessoa entra aí eu entro em depressão. Mas essa depressão pode ocorrer de uma maneira circunstancial, e aí eu vou conseguir sair dela naturalmente, vou buscar recursos, e se eu tenho principalmente pessoas que me apoiem e que veem que eu não estou bem e tentam dar um suporte em relação a essa minha dificuldade, muito mais fácil fica. Quando isso não acontece e eu não consigo, como se dizia, dar a volta por cima, né, superar essas dificuldades, eu acabo não conseguindo lidar com a realidade e começa aquela sensação e podem começar. Tudo isso, quando se fala sobre pessoas, sempre pode acontecer. A gente não tem nunca uma certeza. Então, o que pode acontecer é a ocorrência com certa frequência de pensamentos de fuga. E um dos pensamentos de fuga eu não precisaria estar passando por isso. Se eu não estivesse aqui, se eu morresse, eu não precisaria me sentir desse jeito. Eu estou com muita dificuldade, eu não estou aguentando viver desse jeito, não é? E aí, em muitos casos, as pessoas, em todas essas condições de que eu falei, não encontram alguém com quem dividir, né, essa dificuldade, não encontram um ambiente propício a um acolhimento desse estado de ânimo, né? E mais ainda, em certos casos, como a gente tem visto na situação atual do país, por exemplo, pessoas que veem sua condição de sobrevivência econômica ir pelo ralo. Então essas pessoas não veem condições de sobrevivência para sua família, enfim, podem entrar nessa condição de depressão, por exemplo, e perecer, ou seja, buscar a morte. Essa é uma das possibilidades. Existem outras, é claro, mas normalmente quando a gente fala em busca de suicídio como superação de uma dificuldade, o suicídio está muito relacionado com morbidades, ou seja, doenças, dificuldades emocionais, que não só, algumas outras também, não é? A gente não pode falar só da depressão, mas algumas outras doenças também que acometem as pessoas emocionalmente falando, dramas psiquiátricos mesmo, não é? Que demandam assistência de um psiquiatra também, não só psicólogos, mas de tratamento medicamentoso, enfim, essas pessoas também podem buscar como fuga ou como uma realização de uma diminuição daquela dificuldade que sentem, essa fuga pelo suicídio. Aproveitando a fuga, né, os pensamentos, a gente não tem como conhecer o pensamento de quem está do nosso lado, mas quais são os principais sintomas que as pessoas que têm esses pensamentos, passam por essas dificuldades, apresentam para quem está ao redor delas? A pessoa normalmente se recolhe, não é?
ela busca um isolamento, ela não consegue lidar com as dificuldades dela verbalizando. Uma coisa muito importante é a verbalização. A gente, quando está com dificuldade, a melhor coisa que pode acontecer é ter a possibilidade de verbalizar, de falar a respeito dessa dificuldade, do drama que é sentido. Porque aquilo que para você é um drama, para mim pode não ser. Então, desqualificar a dificuldade do outro é o pior que eu posso fazer com ele. Então, qualquer coisa, adolescentes, por exemplo, a gente, em muitos casos, a gente imagina que é coisa de adolescente, se isolar, não é? Ficar no próprio quarto, não querer saber de se relacionar com as outras pessoas. Ainda mais hoje em dia, que é tão comum as pessoas ficarem muito ligadas à internet, muito ligadas ao seu celular, ao seu Facebook. Então, acaba parecendo alguma coisa, o isolamento, parecendo alguma coisa natural, quando não deve ser considerado natural. Deve ser alvo de investigação, de observação daqueles que estão em volta. Então, sempre um sinal vai surgir de isolamento, de não querer, no caso da depressão, por exemplo, de não querer muito conversar com as pessoas, de não querer muito lidar com as outras pessoas, um desânimo generalizado, não é? E isso a gente está falando nesse menor dos casos. Né? Se a gente passa para outros casos, traz como doenças mentais mesmo, o fim da vida pode advir de uma tentativa de eliminar aquele sofrimento maior causado, eu não sei nem porquê, porque parece que alguém, por exemplo, está me perseguindo, mas isso já não é de uma outra ordem de coisas. Com certeza. Muito obrigada, Vânia, pela sua presença e pelos esclarecimentos desse assunto que é tão importante hoje em dia. De nada, espero ter sido útil, embora de uma maneira curta, porque é muito extenso esse tema, na verdade. Muito obrigada pela sua presença. E depois do intervalo tem o quadro Pode ou Não Pode, que traz sempre uma curiosidade para você. E mais, receitas gostosas e simples de fazer no Cooking Up. A nossa agenda cultural também está chegando por aí. Até já! O chiclete é proibido em muitas escolas, mas será que ele realmente é prejudicial para a concentração nos estudos? Lucas Mendes, afinal, pode ou não pode mascar chiclete durante as aulas? O que você acha de mascar chiclete para aumentar a concentração durante os estudos? Eu acho que dificulta. Na verdade, eu nunca ouvi falar disso, né? Eu acho até que atrapalha do chiclete, não? Na minha opinião, acho que atrapalha. Momento para estudar, momento para estudar. Mastigar. Telefone celular. Porque é um momento de concentração, um momento para você estar pensando e não para ficar mascando o chiclete. Mascar chiclete você masca na rua, masca para distrair mesmo, para desfocar. Então acho que atrapalha bastante. Segundo uma pesquisa da Universidade de Cardiff, mascar chiclete de fato aumenta a concentração. Cientistas afirmam que o cérebro se torna mais atento e isso reduz o estresse. No entanto, por ser um material açucarado, ainda é preciso tomar cuidado com o corpo. O recomendado é optar por chicletes sem açúcar, só que mesmo eles ainda podem provocar cáries nos dentes, caso sejam ingeridos logo após o almoço ou em excesso. Por isso, estudantes, vocês podem sim usar chiclete para se concentrar durante os estudos, mas não se esqueçam de cuidar do seu corpo. É difícil resistir aos pães de queijo quando você vai a uma padaria, né? No Cooking Up desta semana, o nosso repórter gastronômico Ezequiel Batista ensina como preparar esta delícia em casa. Para preparar este pão de queijo, necesitaremos de 500 gramas de polvilho acedo, 500 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de manteiga amolecida, 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento químico, 4 ovos, 250 ml de leite. Para preparar esta prática receita, colocaremos o polvilho junto com o queijo num processador de alimentos. Um liquidificador também serve. Temos que deixar que fique uma farinha bastante homogênea e seca. Colocamos a mistura processada numa vasilha
e acrescentamos o sal, o fermento e a manteiga. Adicionamos os ovos aos ingredientes já misturados. Despejamos o leite e misturamos até conseguir uma massa firme com a qual será fácil bolhar. Fazemos as bolinhas com a massa e colocamos em uma assadeira, deixando uma separação entre os pães para não grudarem. Assamos no forno entre 180 e 190 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Na agenda cultural desta semana, tem novidades para quem curte pintura, artesanato e natureza. O Museu de Arte Moderna, o MAM, exibe o painel Bodas de Caná, pintado por Cândido Portinari durante os anos de 1956 e 1957. O painel, de mais de meio metro e 70 de altura, se junta às outras 10 obras de Portinari que estão em exposição. Bodas de Caná relata o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando ele transforma água em vinho durante um casamento. O museu funciona de terça a sexta, de meio-dia às 6 da tarde, e nos fins de semana e feriados, de 11 da manhã às 6 da tarde, com ingressos a R$ 14. A exposição Festa Brasileira Fantasias Feitas à Mão promete envolver o público com toda a magia e criatividade popular na criação de objetos, adereços, roupas e instrumentos musicais para as festas populares brasileiras. As peças que estão na mostra foram produzidas para celebrações como a Congada, em Minas Gerais, as Cavalgadas, no Centro-Oeste, os Reisados, em Alagoas, o Maracatu Rural, em Pernambuco, o Bumba Meu Boi, no Maranhão, o Boi Mamão, em Santa Catarina, o Carnaval em várias partes do país e os rituais indígenas na Amazônia. A exibição está no Centro Sebrae de Referência ao Artesanato até 28 de outubro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, com a entrada gratuita. A Caixa Cultural oferece a exposição Natureza Concreta. Ao todo, 94 obras divididas entre fotografias e vídeos de 17 artistas serão apresentadas na mostra, que debate a relação do ser humano com a natureza. A exibição está disponível até 12 de novembro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca. Stand Up News fica por aqui. Até a próxima! A TV Pinheiro fica por aqui. E te espero no próximo programa. Até lá!